Eu quero perguntar para você, em linhas gerais, explicar o que é estoicismo, principalmente para quem nunca ouviu falar. Pois então, como eu falei, o estoicismo ele vem lá da Grécia Antiga, num período bastante turbulento da história, cerca de 300 anos antes de Cristo, e ele surge com um cara chamado Zenão de Cício, que ele não era grego, ele era fenício, e ele era um grande mercador. Olha só, uma relação com o teu público, com o público de vocês. Ele era um grande mercador, um grande vendedor, digamos assim, e ele vendia tintura púrpura, que naquela época, na Grécia Antiga, era uma tintura que apenas a nobreza tinha acesso, era muito caro. Então ele vinha de uma família realmente muito rica, muito abastada, e numa dessas aventuras para levar essa tintura púrpura da terra dele para a Grécia, o navio dele acaba afundando e ele perde basicamente tudo que ele tinha naquele naufrágio. Ele chega na Grécia desolado, e lá na Grécia ele começa, digamos que, a entender que havia uma grande efervescência intelectual. Ele chega numa biblioteca e, ao chegar na biblioteca, ele conhece... ele fica sabendo que teria uma apresentação sobre um trecho de um livro de Sócrates, né? De um dito de Sócrates, escrito por Xenofonte, que era um grande historiador da época. Ele ouve aquela história, fica fascinado, e ele pergunta pro livreiro onde ele poderia encontrar alguém que fosse guiar ele nos seus estudos, e naquela hora passa na frente da biblioteca um cara chamado Crates de Tebas, que era simplesmente o mais importante filósofo cínico daquele momento, né? Os cínicos, não confundir os cínicos da filosofia com os cínicos do senso comum, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É uma filosofia muito próxima do estoicismo. Escola. É antecedente ao estoicismo, inclusive, né? Digamos que um ancestral do estoicismo. E o Zenão de Cício começa a estudar, inclusive ele acaba dizendo que se não fosse o naufrágio, ele não teria sido quem ele foi, o grande Zenão de Cício, fundador do estoicismo. Então aí o estoicismo já nasce de uma questão de superar obstáculos, né? Foi aquele naufrágio, aquele obstáculo aparente que levou ele para um caminho de virtude, para um caminho que não teria sido alcançado e traçado se não fosse essa adversidade. E o estoicismo ele vem dessa ideia. Ele se tornou famoso muito nessa ideia de que, na verdade, os obstáculos não são o fim do caminho, mas muitas vezes, como diria Marco Aurélio, o obstáculo ele é o próprio caminho. É uma filosofia que serve como uma grande ferramenta para a resiliência, para a autorresponsabilidade, como vocês falaram. É uma ferramenta para que as pessoas possam, de fato, assumir o poder, o controle sobre a vida delas e ser menos vitimistas. Porque a tendência humana, principalmente a tendência do ser humano do século XXI, é atribuir a responsabilidade pelas coisas que lhe acontecem a coisas externas a ele. E o estoicismo nos mostra que isso é uma coisa que não é nada prática. Em primeiro lugar, porque tu acaba atribuindo para outra pessoa, outros fatores, o poder de uma mudança que pode ser realizada por ti. E em segundo lugar, que tu acaba reclamando de coisas que não estão sob o teu controle. A gente vai falar mais adiante que é um dos conceitos mais famosos do estoicismo, que é a dicotomia do controle. E ele acaba se tornando famoso no século XXI por essa questão. É um século, é uma geração de homens muito fragilizados, de pessoas, né, mulheres, seres humanos fragilizados pela questão psicológica, ao contrário do que acontecia na Grécia Antiga, em que os gregos já tinham essa noção de que, para começar uma jornada de vida, era essencial que a gente conhecesse a nós mesmos. O ser humano no século XXI ele não conhece a si mesmo, ele não sabe quem ele não sabe para que lado ele quer ir, qual é o seu norte. Então se tem uma angústia existencial muito grande nessa geração atual. E o estoicismo ele foi redescoberto recentemente, digamos assim, como uma forma de alcançar essas respostas, né? E como a gente pode alcançar, a gente vai falar ao longo dessa entrevista de hoje. Legal, cara. E assim, ele surge 300 anos antes de Cristo, mas o estoicismo ele perdura, assim, o auge dele acontece no Império Romano com Marco Aurélio, né? É bem relativo. O que chegou até nós de estoicismo é o dito estoicismo romano, estoicismo imperial, que vem de caras como Marco Aurélio, que inclusive Marco Aurélio não escreveu para divulgar, né, para publicar, eram seus diários que acabaram sendo encontrados e chegaram até nós, diários privados dele, os pensamentos dele mais íntimos, né, que acabaram chegando para o público todo. Inclusive ele ficaria um pouco espantado sabendo que seus pensamentos mais íntimos viraram best-seller no século XXI. É bizarro, né? Mas, enfim, né, Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto são 3 filósofos estoicos do período imperial romano que, infelizmente, né, foram alguns dos únicos que chegaram até nós. Porém, eles não foram os mais importantes. Antes deles tiveram, com certeza, filósofos mais robustos, inclusive, né, que tiveram uma produção intelectual muito mais consolidada e muito mais
prolífica do que esses grandes autores, né? A gente tem ao longo da história Crísipo, que escreveu cerca de 700 livros, dos quais nenhum chegou até nós. O que a gente sabe dele é por questão de relatos de historiadores da época, né? E de outros autores. Temos caras como Posidônio, que era dito como alguém que estava na frente de Aristóteles, inclusive. Ele era um grande polímata, ele era um grande matemático, um grande engenheiro militar. Ele era um cara genial, realmente. Era um cara muito acima da média. E, infelizmente, nada, né, chegou dele assim integralmente até nós. Também sabemos dele por questões de outros autores, né? Mas o que chegou até nós foi esse estoicismo imperial romano, com Sêneca, com Epíteto, com Marco Aurélio. Eles são incríveis, são grandes autores, eles trazem grandes lições de vida, mas é bom deixar claro para nossa audiência que eles não foram os maiores, né, apesar de serem muito importantes. Interessante. Foi Sêneca que ensinou Marco Aurélio? Ou foi o Epíteto que ensinou Marco Aurélio? O Marco Aurélio foi muito influenciado pelos livros de Epíteto, né? O Epíteto escreveu... Ele não escreveu nada, na verdade. O Epíteto, ele dava suas aulas para os seus alunos, e ele tinha um aluno chamado Arriano, que transcreveu seus discursos, suas palestras, em uma obra chamada Discursos, que era uma obra de 8 livros. Desses 8 livros, apenas 4 chegaram até nós, hoje em dia, né? Tá. E também o Arriano, ele produziu um livrinho chamado Enchiridion, ou o Manual de Epíteto. Enchiridion, em grego, quer dizer um livro de bolso, né? Um livro que tu pode pegar na palma da mão. É um resumo dos discursos de Epíteto, basicamente. E Marco Aurélio, ele recebeu de um dos seus mestres a obra completa de Epíteto, e ele ficou fascinado com aquela obra, e aquela obra acabou influenciando muito o pensamento de Marco Aurélio. Então a gente pode dizer que, indiretamente, Epíteto, que foi um escravo, né, ele viveu 30 anos como escravo e foi liberto aos seus 30 anos após ser torturado, né, após ter sido realmente muito violentado, de certa forma. Né? A vivência foi bem difícil, né? Bastante difícil, e é uma curiosidade muito interessante, porque Epíteto, de escravo, ele acabou influenciando imperadores de Roma. O imperador Adriano frequentava suas palestras, suas aulas públicas, e depois, indiretamente, ele acabou influenciando Marco Aurélio através dos seus discursos, que foram consolidados pelo aluno dele, chamado Arriano. E aí, gostou deste conteúdo? Então eu quero te fazer 3 convites. Primeiro, para você ouvir o programa completo lá no Spotify. Segundo, para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ensinar como aplicar o método supervendedores no seu negócio. E terceiro, quero convidar você para conhecer o RD Station CRM, o melhor e maior CRM do Brasil, inclusive o CRM que nós utilizamos aqui na nossa operação comercial. Esses 3 links estão na descrição deste vídeo. Vem com a gente e bora crescer!